A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, pastor Herman Temer, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje nós vamos ler o livro do profeta Sofonias. Afinal de contas, começamos a falar sobre o rei Josias e Sofonias foi profeta justamente no período deste rei e traz profecias acerca do futuro de Judá, do futuro também de Israel. Nesse período, ele vai ser levantado por Deus como profeta. Mas antes de lermos, você que ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, me ajude a crescer aqui no YouTube e assim a alcançar mais pessoas com a santa e bendita palavra do Senhor. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e já curti-lo também. Isso faz com que o meu vídeo tenha mais engajamento e assim ele alcance mais visualizações, alcance mais pessoas. Você, inclusive, que recebeu o link desse vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo de número 1, pois esse é um plano de leitura onde em um ano você vai ler toda a Bíblia conosco. Já passamos aí dos 200 vídeos e é bem importante você começar lá em Gênesis no vídeo 1. Para isso, você vai encontrar na descrição ou aqui nos cards o link com a playlist completa para que você possa então assistir. Amém? Então vamos orar e assim também dar continuidade, fazer a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia estamos aqui diante de Ti, diante da Tua Palavra, para ler e conhecer mais do Senhor, da história do Teu povo, qual em Cristo nós fazemos parte, porque somos descendência de Abraão em Cristo e herdeiros conforme a Tua promessa. Por isso que o nosso coração e a nossa mente estejam abertos para a Tua Palavra, que a Tua Palavra permaneça em nós, Senhor, nos fazendo agir com prudência e diligentemente. Deus, que assim possamos também prosperar o nosso caminho, a obra das nossas mãos. Abençoe e te peço a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura, bem como cada casa, cada família representada nesta hora. No nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos para a nossa leitura de hoje. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veja então que Sofonias ele era bisneto do rei Ezequias. Ezequias teve vários filhos. Um dele vai se tornar rei, depois dele já outro não será rei, que também terá filhos e netos. E então Sofonias, ele é bisneto do rei Ezequias. Amém? Volte comigo, vamos continuar aqui a nossa leitura. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens e sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Veja que Josias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou conforme o caminho do Senhor. Mas, infelizmente, aqueles que virão depois dele não farão o mesmo. Por isso, Deus então traz esta palavra de destruição. Não aconteceria essa destruição nos dias de Josias, mas nos dias dos reis que viriam depois dele.
Continue. E os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor castigarei os príncipes e os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Mactes, porque todo o povo que mercadejava está arruinado. Todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se espeçam como a borra do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Ou seja, aqueles que não estavam nem aí para o Senhor. Para eles, Deus nem fazia o bem nem o mal, ou seja, nem fedia, nem cheirava, trazendo para uma expressão popular nossa. Não estavam nem aí para Deus. Continue. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. E plantarão vinhas, mas não lhes beberão o seu vinho. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como o esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Veja, Deus deixa aqui uma coisa clara. O dia da sua ira viria com certeza, mas havia esperança para alguns, para aqueles que o buscassem, aqueles que se congregassem a ele, esses poderiam ser escondidos no dia da sua ira. É isso que vai acontecer com a igreja no tempo da tribulação. Para aqueles que creem que a igreja passará pela tribulação, existe a promessa que na tribulação Deus os guardará, Deus guardará a sua igreja, protegerá a sua igreja. E para aqueles que creem no arrebatamento antes da tribulação, também aí está a promessa que a igreja será retirada para não sofrer com a tribulação. Ou seja, o dia do juízo vem de todo jeito. E a única forma de escapar ou de ser guardado, protegido, é buscando ao Senhor,
enquanto há tempo, enquanto esse dia não chega. Continue. Porque Gaza será desamparada e Ascolom assolada. Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei até que não haja morador. E a costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. E será costa para o restante da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos. De tarde se deitarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e desolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Veja que Deus traz também uma palavra de juízo contra outras nações. Deus fala do seu povo sendo levado em cativeiro, mas o seu povo retornando, de uns restantes ficando na terra, da terra por um tempo se tornar como um pasto, uma terra desolada. E todas essas coisas vão realmente acontecer durante o período do cativeiro do povo de Deus em Babilônia. A terra ficará assolada como um pasto, mas depois tudo será reconstruído, e não só isso, o povo também retornará após 70 anos de cativeiro. E muitos dos que zombaram, escarneceram e se levantaram contra o povo de Deus, inclusive no período mais difícil para o povo de Deus, Deus então traria a sua vingança e faria justiça. Continue. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque emagrecerá todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, de todas as ilhas dos gentios. Também vós, ó etíopes, serei mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação, terra seca como o deserto. Nós lemos esses dias, inclusive, justamente já a profecia contra Nínive, que é a capital da Síria. Você vai lembrar disso, faz alguns poucos dias só que nós lemos. Continue. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações, e alojar-se-ão nos seus capitéis, assim, o pelicano como o ouriço. O canto das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolação nos limiares, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre, que habita despreocupante, que diz no seu coração: eu sou e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Todo o que passar por ela assobiará e meneará a sua cabeça. Ai da rebelde e contaminada, da cidade opressora. Não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei.
O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminarei as nações. As suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo por que o castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Aqui Deus tanto traz uma profecia para aquele tempo e para aquela terra em específico, como aqui nós podemos ver também uma característica de uma profecia para o final dos tempos. Porque todas as nações se congregarão, inclusive contra Israel. Mas Deus derramará da sua indignação sobre todas as nações da terra no Armagedon, no juízo final. E esse dia virá. E mais uma vez, quem quiser escapar dele, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Continue. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo consenso. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais se ensoberbecerás no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á o seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene congregarei, esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei a que cocheia e recolherei a que foi expulsa. E deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos de diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém, amados? O mais confortante em tudo é que, mesmo diante de toda palavra de juízo, de destruição,
sempre Deus tem uma palavra de restauração. Diante de toda a palavra de juízo e condenação, Deus sempre tem uma palavra de proteção e de exaltação para aquele que se humilhou e o obedeceu. Então, não há segredo. É simples, é buscar ao Senhor, confiar nele, não se ensoberbecer, mas se humilhar diante da potente mão do Senhor. Que ele nos guardará, nos protegerá, nos exaltará e já tem preparado para aqueles que são seu um plano e um lugar abençoado, onde não chorarão, não serão perseguidos, não sofrerão, porque ali não haverá choro nem dor, mas apenas gozo na presença do Senhor. Amém? Vamos ficando por aqui na nossa leitura de hoje. Não esqueça de compartilhar e curtir este vídeo. Me ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã e viva Ele. Viva Jesus!